Eis o chute mais potente da história do futebol. Esse cara, apesar da estatura, era fortíssimo e habilidoso com a bola nos pés, apesar de ser defensor. Marcou inúmeros gols, muitos deles verdadeiramente impossíveis. Muitos consideram que ele é o melhor lateral esquerdo que já existiu, tendo atuado no Real Madrid e em diversos clubes ao longo de uma carreira brilhante. Roberto Carlos da Silva Rocha é nascido em 10 de abril de 1973, em Garça, estado de São Paulo. Uma curiosidade interessante é que seu pai, fã do cantor Roberto Carlos, o nomeou em sua homenagem. Roberto e sua família eram grandes admiradores do rei. Em 1981, mudaram-se para Cordeirópolis, e em 1988, com apenas 17 anos, Roberto começou a jogar nas divisões de base do União São João. Logo se destacou e chamou a atenção das seleções de base do Brasil, sendo convocado para o Mundial Sub-20 de 1991, onde a seleção brasileira chegou à final, mas perdeu nos pênaltis para a geração portuguesa. Depois de receber sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil, o interesse do Atlético Mineiro levou ao clube em 1992, mas teve poucas oportunidades. O Atlético Mineiro lhe ofereceu um empréstimo que funcionou como uma espécie de teste, mas ele não conseguiu impressionar o clube e perdeu a oportunidade de ser contratado. Sua passagem pelo clube mineiro foi breve, já que uma excursão na Europa o afastou dos jogos, resultando em poucas oportunidades. Retornando ao interior de São Paulo, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro e o Paulistão, que sempre foi uma grande vitrine para jogadores de times do interior. Passou mais 2 temporadas no time da 2ª Divisão e conseguiu ser promovido no último ano lá. Essa promoção lhe deu a chance de brilhar na 1ª Divisão, e o Palmeiras o contratou sem custos, o que se revelou uma decisão muito lucrativa. Roberto Carlos rapidamente se tornou titular da equipe e ajudou o clube a conquistar 2 títulos da Liga em 2 temporadas completas. No ano de 1995, as excelentes atuações de Roberto Carlos no futebol brasileiro despertaram o interesse de grandes clubes da Europa. Antes de se transferir para o continente europeu, ele participou de algumas competições importantes defendendo o Palmeiras e a seleção brasileira. Em seguida, ele se mudou para a Europa e foi contratado pela Inter de Milão por apenas 3,5 milhões de euros. Em sua estreia, à moda Roberto Carlos, ele marcou um gol sensacional de 30 metros de distância do gol. Infelizmente, o restante da temporada não foi tão explosivo, e a Inter terminou em 7º lugar, optando por vendê-lo. Sua passagem na Itália foi breve, pois no ano seguinte, na temporada de 96 e 97 o Real Madrid o contratou. Lá, ele alcançou sucesso excepcional, ajudando o time a vencer La Liga e a Liga dos Campeões da UEFA. Suas atuações também o levaram a ser convocado para a seleção brasileira para a Copa América daquele ano. Durante o torneio, ele marcou um gol de falta incrível, que foi considerado uma das maiores cobranças de falta de todos os tempos. Carlos vai bater de longe, vamos chegando aos 21. De longe como ele gosta, o Martins preocupado, partiu o Roberto, uma bomba! Gol! É do Brasil! O Brasil teve um ótimo desempenho na fase de grupos, vencendo todos os jogos e marcando 10 gols. Nas fases eliminatórias, o Brasil continuou dominando e conquistou o título, dando a Roberto Carlos seu primeiro troféu internacional. Ele continuou sua trajetória de sucesso, conquistando a Copa das Confederações com o Brasil, vencendo a Austrália na final por impressionantes 6 gols. O destaque do lateral nesse período foi tamanho que ele foi eleito o 2º melhor jogador do mundo em 1997, ficando atrás somente de Ronaldo Fenômeno. Continuando com o Real Madrid, o Real final consecutiva, sendo considerada a equipe mais forte do mundo na época, e Roberto Carlos foi fundamental para o sucesso, atuando em 47 jogos, marcando 17 gols e fornecendo 4 assistências.
Na Copa do Mundo de 1998, Roberto Carlos estava em grande forma e foi considerado o melhor lateral da competição. No entanto, em um jogo contra a Dinamarca, ele cometeu uma falha que gerou críticas. O Brasil teve sorte com sorteios fáceis até as semifinais, onde venceram a Holanda e chegaram à grande final contra a França, que era o país anfitrião do torneio. Na final contra a França, uma jogada dele resultou no primeiro gol de cabeça de Zidane. O Brasil acabou perdendo por 3-0, ficando com o vice-campeonato. Zinedine Zidane, que marcou 2 gols em 18 minutos e destruiu todas as esperanças do Brasil, se firmou como o melhor jogador do mundo naquela época, conquistando o prêmio Bola de Ouro no mesmo ano com uma porcentagem recorde. Roberto Carlos foi novamente indicado ao prêmio, mas não levou nenhum troféu em nível de clube na temporada seguinte, exceto pela Copa Intercontinental. Retornando à Espanha após a Copa, o Real Madrid conquistou a Supercopa da UEFA e o título do Intercontinental de Clubes, derrotando o Vasco da Gama na final. Na Copa América de 1999, o Brasil foi dominante, vencendo todos os 6 jogos, incluindo a final contra o Uruguai por 3-0. No ano seguinte, seguiriam o mesmo caminho da temporada de 1997 a 1998, onde o Real Madrid decepcionou enormemente no cenário nacional, terminando em 5º lugar na Liga. No entanto, na Liga dos Campeões, eles foram até o fim, mas Roberto Carlos fez um dos gols do time merengue. No entanto, ele teve a alegria de levantar a taça da La Liga, único título conquistado naquela temporada. A temporada de 2001 a 2002 superou todas as anteriores. Mesmo terminando em terceiro na Liga, o Real Madrid liderou seu grupo na Liga dos Campeões, derrotou Carlos. Também teve sua segunda chance de glória na Copa do Mundo, após a derrota para a França em 1998. A seleção brasileira liderou seu grupo com um sorteio favorável e avançou para as oitavas de final, vencendo a Bélgica por 2-0 e a Inglaterra nas quartas de final. Em seguida, derrotaram a Turquia, chegando à final contra a Alemanha. Nessa ocasião, o título foi conquistado por outro grande jogador, Ronaldo, que era o melhor amigo de Roberto Carlos e até compartilhava quarto durante os torneios internacionais. Naquele ano, Roberto Carlos e Ronaldo disputariam a Bola de Ouro. Roberto Carlos venceu tanto a Liga dos Campeões quanto a Copa do Mundo, enquanto Ronaldo venceu apenas a Copa do Mundo. Apesar disso, a Bola de Ouro sempre tendeu a favorecer jogadores de ataque, sendo realistas, há uma razão para ele ser conhecido como um fenômeno. No entanto, Roberto Carlos obteve 145 pontos na votação da Bola de Ouro, enquanto Ronaldo recebeu 169, superando o lateral esquerdo e sendo declarado o melhor do mundo. Foi a vez em que um defensor chegou mais próximo de ser considerado o melhor jogador do mundo até aquele momento. No ano seguinte, Roberto Carlos conquistou seu terceiro título da Liga Espanhola, mas perdeu para a Juventus nas semifinais da Liga dos Campeões, que mais uma vez chegou à final e perdeu. Ele foi indicado para a Bola de Ouro pela 7ª vez consecutiva. No ano seguinte, ele finalmente não conseguiu conquistar nenhum título e foi excluído da lista de indicados. Isso marcou uma desaceleração em sua carreira, pois ele já estava a caminho de completar 32 anos. Ainda assim, em 2005, ele não conseguiu entrar na lista de indicados, mesmo sem ganhar títulos naquela temporada. Jogou mais 2 temporadas no Real Madrid, conquistando a Liga pela 4ª vez em seu último ano. O Barcelona, liderado por Ronaldinho Gaúcho, dominava o cenário nacional. Nesse período, o desempenho de Roberto Carlos era baixo, e suas convocações para a seleção brasileira foram questionadas. A relação entre o torcedor do Real Madrid e o brasileiro começou a desgastar na temporada 2006-2007. Ele recebeu diversas críticas e cobranças, especialmente após falhar em um lance contra o Bayern, contribuindo para a eliminação do Real na Champions League. Após deixar o Real Madrid, Roberto Carlos acertou com o Fenerbahçe, na Turquia, em um contrato de 2 anos. Sua passagem pelo clube turco foi marcada por lesões e demora na recuperação, algo raro em sua carreira que sempre prezou pela excelente forma física. No total, jogou 104 partidas, marcou 10 gols, deu 3 assistências e ganhou 2 títulos. Posteriormente, em 2009, ele chegou ao Corinthians, que tinha um projeto ambicioso para os anos seguintes. Roberto Carlos correspondeu às expectativas e foi cotado para voltar à seleção brasileira.
Entretanto, o Timão teve uma eliminação vergonhosa na pré-Libertadores contra o Tolima, da Colômbia. Após esse episódio, Roberto Carlos optou por rescindir amigavelmente o contrato com o clube paulista. Em sua passagem pelo Corinthians, ele disputou 60 jogos, marcou 5 gols, deu 12 assistências, mas não conquistou títulos. Em seguida, Roberto Carlos partiu para a Rússia, jogando pelo Anchi, onde teve uma passagem discreta. Ele disputou 33 jogos, marcou 5 gols e forneceu 4 assistências. Após se aposentar como jogador, ele iniciou sua carreira de treinador, trabalhando no Sivasspor, da Turquia, entre 2013 e 2014. Em 2017, Roberto Carlos assumiu um cargo administrativo no Real Madrid, fazendo parte da gestão de marketing do clube. Roberto Carlos deixou suas várias marcas no futebol, como seu chute forte e a sua habilidade de drible, que era fantástica, mas não era sua característica mais predominante. Sua explosividade e velocidade era inacreditável, e além de ter uma enorme capacidade de construção de jogo, ele atravessava o campo inteiro facilmente. Ele foi um super atleta com um preparo físico impressionante, correndo 100 metros em 10 segundos e 9 centésimos e chutando a bola a impressionantes mais de 140 km por hora. Um verdadeiro ícone do futebol, deixando seu nome gravado entre os maiores do Real Madrid e da seleção brasileira. É isso, galera, se inscrevam no canal para acompanhar mais vídeos. Um abraço! Não é possível, justo naquele que foi apontado por ele como alguém que tentou humilhá-lo em Porto Alegre. Roberto Carlos tardaba un segundo dentro de la panza de la madre, hubiera sido un tontito. É uma pessoa que não me parece ser adequada para se jogar futebol. Me surpreende dar declarações como essa. Para ele seria mais fácil falar que o Brasil foi melhor, que o Brasil fez uma grande apresentação, do que sair por aí falando besteira. Y él vino a provocarme, diciéndome, hijo de p***, filo da p***, eso dice en portugués. Eu nem conheço a mãe dele. Vou xingar uma pessoa que eu não conheço. Y después me quiso agredir, entonces yo sí, reconozco, yo le escupí en la cara. O pior é que o bicho é porco, hein? O homem porco do caramba.